quando a gente tem o ASP.NET Core, a gente tem um arquivo chamado startup.cs, que basicamente é onde a gente configura a nossa aplicação para ela subir, ok? Para ela ser executada. Por padrão, como a gente criou num template do ASP.NET Core Web API, ele já trouxe alguns detalhes aqui, por exemplo, para fazer documentação da API e tudo mais, tá? Mas a gente não vai falar agora desse Swagger aqui. Mas basicamente o que a gente tem aqui? Então a gente tem o Startup aqui, onde ele vai pegar um iConfiguration, que para quem não sabe, se iConfiguration é onde estão as configurações que ele subiu desse arquivo aqui, juntamente com algumas outras configurações, por exemplo, argumentos quando você executa a aplicação, variáveis de ambiente, enfim. Tem uma série de configurações que vem parar aqui dentro desse iConfiguration, que ele já faz automaticamente para você. Então, é muito fácil você, por exemplo, pegar esse configuration e já conseguir acessar aquela connection string aqui nesse configure services, por exemplo, ok? Ele já faz isso automaticamente. Nas versões mais antigas do ASP.NET Core, isso não era feito automaticamente, era feito uma configuração aqui no Program CS, que você tinha que falar quais os arquivos que iam subir e tudo mais. Agora, isso acontece por padrão. Aqui no Program CS, essa é a primeira classe que vai ser executada, né? Quando você executa o projeto. Então ele vem aqui no main, cria um host builder, então, né, cria com os valores default e ele fala que ele usa o startup para subir, né? Então, startup é onde está as configurações que eu já tinha comentado. Beleza, mas o que a gente precisa fazer nesse startup aqui? Primeira coisa que eu vou fazer vocês percebem que eu coloquei aqui no App Settings Development JSON uma conexão chamada Elma Connection, correto? O Elma é uma biblioteca, né? É uma ferramenta aí de log que nos permite aí fazer exatamente o log dos eventos, das exceptions que aconteceram na nossa aplicação em um local, né? No caso do Elma, o nome completo dele é Elma Core, tá? Do Elma Core, ele é feito em um banco de dados, tá? Então, a gente precisa criar um banco de dados para isso. Eu vou até abrir aqui o meu SQL Server Management Studio. Eu acho que até hoje já tenho o banco criado e tudo mais, a estrutura criada. Aqui, ASP.NET Core Web API, Tables. Olha só. A única coisa chatinha dele é que você mesmo tem que criar aqui a tabela. Então você vai copiar aí a tabela da documentação, né? E você tem que criar 3 procedures. Criar essa uma getError.xml, uma getError.xml e logError. Uma para pegar todos os erros, outra para pegar um erro específico e outra para logar o erro dentro da tabela aqui de cima. Criado o banco de dados, você vai apenas pegar a connection string, né, desse banco criado e vai pôr na sua aplicação. Mas como eu faço para configurar então log com esse Elma Core na minha aplicação? Tudo começa com um pacote, né? Então eu tenho que instalar um pacote aqui chamado Elma Core e elmacore.sql para ele saber trabalhar com SQL. Como que a gente vai instalar isso? A gente podia instalar pelo terminal. Então, .NET Edge Package Elma Core. Aí, para onde que ele foi parar? Foi parar aqui no nosso CSProj, né? Pode ver que aqui já tem um Shashbuckle ASP.NET Core que é do Swagger. Depois a gente chega nele. Então a gente instalou esse Elma Core e agora a gente vai instalar o elmacore.sql. Chegou aqui. Eu podia simplesmente copiar isso aqui e dar um salvar que ele também funcionaria. Beleza? Temos os pacotes instalados. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que instalar isso, né? Ou melhor, a gente tem que configurar isso. Para configurar então a parte de log, a gente precisa vir aqui nesse Configure Services e adicionar, tá, a configuração aqui do Elma Core. Então a gente
Vamos deixar esse add controllers aí, porque é para funcionar a parte de controllers da nossa API. E nós vamos colocar aqui um código que é services.add.elma SQL error log, e aí eu seto uma configuração para ele. Então o que eu estou fazendo? Estou adicionando aqui no container de injeção de dependência para ele saber trabalhar com o log em todas as partes da minha aplicação. Então eu vou fazer o using aqui, né? Mais um using, ok. E aí, aqui dentro eu tenho algumas opções. Então eu estou falando que a connection string para o banco que está criado já, né? Eu pego aqui do meu configuration, né? Que eu só preciso pegar um C maiúsculo aqui no caso. .getSection. Esse getSection eu faço o caminho, então connection strings é uma connection, que é exatamente isso aqui, ó. Connection strings é uma connection, é o caminho. Ele pega o valor da connection string e eu falo que eu vou ter acesso a visualizar esses logs através desse caminho aqui, /elma. Ou seja, quando subir minha aplicação, eu coloco um /elma e eu consigo ver uma interface gráfica lá listando todos os logs. Só que não para por aí, aqui a gente só configurou o serviço, a gente só adicionou ele, mas a gente precisa avisar que a gente vai fazer o uso dele, que é nesse método de baixo configure. Então no configure nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, nós temos aqui app, né, que é o nosso iApplication Builder. Eu estou registrando o middleware. O que é um middleware, né? O middleware é uma porção de código que você consegue acoplar no seu pipeline de execução da sua aplicação. Ou seja, enquanto você está rodando a aplicação, tem vários middlewares rodando no ASP.NET Core. Por exemplo, um para saber trabalhar com redirecionamento para HTTPS, para saber trabalhar com roteamento, com autorização, e agora um para saber trabalhar com a parte de log, né, para fazer a captura de exceptions e fazer essa parte de log. Então a configuração é essa, tá? Isso aqui está tudo na documentação, então bem tranquilo. Deixa eu só fazer uns imports aqui, né? Então eu coloquei um app use when, aqui ele vai pegar o contexto que está executando e tudo mais, e aqui eu aviso que eu quero realmente utilizar ele. Então app.useElma. Basicamente é isso para fazer funcionar a parte de log. Então nós tivemos a parte do banco, a parte de fazer o registro aqui em cima e a parte de adicionar o middleware e fazer o uso dele, né? Vamos agora fazer o seguinte, fazer um debug aqui mesmo. Aqui, olha só, subi minha aplicação, deu um localhost 5001, né, que é a porta padrão, e deu um erro 404. Por quê? Por causa que, como eu falei para vocês, uma API não tem interface gráfica, então ele tentou acessar uma rota padrão, que eu não tenho nenhuma view, nem nada criado nessa rota padrão, nenhum HTML, e aí ele não achou nada, certo? Porque até a gente não tem nenhum controller, nem nada do gênero também. Vamos ver se está funcionando o /elma. Já apareceu aqui. Inclusive apareceu um erro aqui, porque olha só, Elma, ele fala a hora que aconteceu, em qual computador aconteceu, o usuário e tudo mais, e qual o erro que aconteceu, né? Então aqui está reclamando que eu tentei acessar uma URL /favicon.ico, né? ICO, e ele não encontrou, deu 404. Então ele está falando que eu não tenho esse favicon aqui, tá? Então, por isso que aconteceu o erro. Então ele vai registrando automático, porque eu já inseri ele no pipeline de execução, então ele já está funcionando.